Queridos, abre tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Bendito é o Senhor que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Nós viemos há poucos dias falando
algumas coisas referentes ao tempo do fim. Trabalhamos Daniel em sua essência, o seu simbolismo profético. Falamos dos animais simbólicos que Daniel viu, referendando os reinos nos quais vieram a acontecer. E chegamos a estudar o período em que ele chamou de 70 semanas, a saber, essas 70 semanas sendo 70 semanas de anos, portanto, explicando de que um período estava determinado a Israel, bem como aos gentios. Esse período começaria logo desde a saída da ordem, isto é, quando Esdras e Neemias reiniciaram a construção de Jerusalém, ou reconstrução dos muros e do santuário em Jerusalém. E esse tempo durou 49 anos, portanto 7 semanas. E desde a inauguração do templo por Zorobabel e Josué, então se contou novamente 62 semanas. Isso se dá até o período em que a Bíblia diz: foi cortado o ungido, nas palavras de Daniel 9:27. Estando, portanto, afirmando que cortado o ungido seria exatamente o dia em que o Cristo fosse morto, tirado de meio dos israelitas e dado a oportunidade aos gentios. Desse tempo em diante, há um intervalo entre as 69 e as 70 semanas, no qual também já estudamos. E esse intervalo, a Bíblia não dá detalhes sobre a vivência dos gentios, embora aplica o contexto dizendo que esse tempo era chamado de tempo dos gentios. E perceba, portanto, que esse tempo já dura mais de 2000 anos, é o qual nós fazemos parte, e é dentro dessa envergadura, é dentro desse tempo que Jesus havia dito que sinais aconteceriam. E nós trabalhamos aqui algumas evidências práticas da vinda de Jesus. Nós trabalhamos os sinais que anunciam, que declaram, que apontam, que indicam a brevidade de sua volta, e podemos entender o que ele citou em Mateus 24, também em Lucas 21. Falamos um pouquinho sobre o que Paulo explicou acerca dos tempos e das épocas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Trabalhamos um pouquinho também sobre 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 ao 7, onde a Bíblia anuncia que haverá um tempo onde um governo se levantará, e esse governo se chama o Anticristo. E perceba que levamos tudo isso dentro de um contexto de princípio de dores, indicando que o Anticristo reina quando o Cristo arrebatar a igreja. E vos pude levar até 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao versículo 18, onde aprendemos como será o arrebatamento da igreja. Embora não sabemos quando, mas aprendemos que o importante é estar preparado para ser agora o momento do arrebatamento. E entendemos, creio eu, de como será a maneira que Deus vai agir, como o Senhor virá, e expliquei que ele virá nesta segunda fase de sua vinda. Ele vem até as nuvens, e depois então da grande tribulação, definitivamente ele vem em glória. Portanto, a primeira vez ele veio em carne e morreu por nós, ressuscitou e voltou aos céus, nos comprou, e agora, passando o período determinado por ele, ele volta uma segunda vez. Mas nessa segunda vez, a sua vinda é dividida em duas fases. A primeira fase, vindo até as nuvens para nos arrebatar, para ressuscitar aqueles que estavam mortos e reencontrá-los com eles, todos nós nas nuvens, e assim encontrar o Senhor nos ares, e levados por ele para o seu lugar, um lugar de habitação por um tempo. Perceba que ele voltará dentro dessa mesma segunda vez, a segunda fase dessa feita volta para julgar a terra. É o que você vê em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele voltando para dar fim à batalha do Armagedon e iniciar o período milenial, o reino de 1000 anos sobre a terra. Mas nesse período, queridos, onde a Bíblia diz em que a igreja é arrebatada, imediatamente começa na terra um período em que a Bíblia chama de grande tribulação. O livro do Apocalipse que acabamos de ler
trata esse dia como o dia do Senhor, um dia que tem a duração de 7 anos, evidentemente expondo a última semana de anos em que falamos, que é a semana de Daniel. Logo perceba, dentro desse contexto, nós temos 7 anos divididos em 2 metades, sendo 3 anos e meio a primeira metade, e a segunda metade outros 3 anos e meio. Nesse período 21 juízos cairão sobre os que estiverem aqui, sendo 7 selos abertos para a justiça divina, sendo 7 taças para a ira divina, 7 trombetas para a ira divina, e sendo 7 taças para o julgamento divino. Perceba, portanto, que aqueles que aqui tiverem viverão um período de tal dor, no qual o próprio Jesus disse que nunca houve um tempo como este que vai haver, e nem depois desse haverá coisa similar, parecida, tal qual a grande tribulação. É importante que a gente entenda isso, mas permita-lhes dar apenas uma síntese do que essa leitura que fizemos aqui quer nos explicar. Eu vou te mostrar o que a igreja vai fazer lá no lugar de descanso, onde ela vai ficar nesse período da grande tribulação, o que estaremos fazendo lá, qual vai ser o particípio da igreja, onde você vai estar. Afinal de contas, arrebatados seremos. Mas uma coisa é certa, muita gente se pergunta: nós vamos morar no céu? Haverá residência no céu? Qual será o endereço, o fax, o número da casa? Em qual bairro, em qual condomínio seremos nós estabelecidos em escalas, os mais pobres nos lugares mais pobres, os mais ricos nos lugares mais ricos? Como serão os líderes de 100 liderarão 100, liderarão 1000? Qual será essa escala de valores? Como é que o Senhor vai lidar com tudo isso? Aqueles que governarão sobre quantos? Como será esse reino de Deus? Ora, estas coisas é importante. Logo, o estudo desse livro demanda evidentemente de tempo. O primeiro capítulo do livro do Apocalipse tem uma abertura fantástica, tem uma demonstração extraordinária, porque ele apresenta de fato o Cristo triunfante. O quadro que é pintado aqui em Apocalipse 1 é extraordinário, é lindo, é majestoso, porque ele marca o início de uma trajetória de terror para aqueles que não estão em Cristo, mas marca também um vislumbre de glória para todos aqueles que estão no Cristo. É por isso que o livro do Apocalipse é considerado o apogeu da Bíblia Sagrada. Ele é como que a cereja do bolo. Você pode ler a Bíblia inteira, e quando chegar no livro do Apocalipse, pular e não ler esse livro, deixar para lá, justamente pelo fato de que ele é complicado, ele tem alguns animais, alguns nuances, muito sangue, muita coisa, e é assustador. Então a gente pode até deixá-lo de lado, só que você vai ficar sem a cereja, você não vai entender a Bíblia como um todo. Para entender o desfecho final, é necessário ler o Apocalipse, entendendo o que ele significa, por que e por quanto as coisas estão escritas nele. Afinal, se tem o Gênesis, tem que ter o Apocalipse. Gênesis significa a origem, e Apocalipse é, portanto, o fim da origem, o determinante final desta origem. Logo perceba que no Gênesis você tem o começo de todas as coisas, mas no Apocalipse você tem o fim de todas as coisas. Quando você vai para o Gênesis, você vai ver o início da criação, mas quando você vai para o Apocalipse, você vai ver o fim desta criação e o nascimento de uma nova criação. Você vai para o Gênesis e vê Deus criando os céus e a terra, mas quando você vai para o livro do Apocalipse, você vê esse primeiro céu e essa primeira terra passando, ela já não existe mais, mas entretanto vê um novo céu e uma nova terra nascendo. Você vai para o Gênesis e vê a terra caótica, corrompida, corroída, destruída, em trevas, e você vê ao longo de toda a Bíblia Sagrada Deus enviando fachos de luz para iluminar a terra movida pelo pecado. Mas você vai para o livro do Apocalipse
Apocalipse e toda treva se desfaz, porque aparece o brilho de Jesus. E a Bíblia diz que nesse tempo não precisa de sol, porque Ele mesmo é o sol. Não precisa de luz, porque Ele mesmo é a luz que ilumina todas as coisas. Quando você vai para o livro de Gênesis, você vê o homem sendo criado de uma maneira majestosa e Deus dando a ele o governo do domínio de toda a terra. Mas você vai para o livro do Apocalipse e vê o culminar dessa entrega, o homem pecando e entregando nas mãos de Satanás todas as coisas. Aí você vai para o livro de Gênesis e vê o homem sendo expulso do jardim do Éden, não tendo lugar para ele no coração de Deus, no abraço do Pai, no lugar de habitação. Mas quando você vai para o livro do Apocalipse, você vê o homem sendo recebido por Deus nas mansões eternas, nos lugares celestiais, e Deus morando dentro do homem e o homem morando dentro de Deus. Que coisa gloriosa! Você vai para o livro de Gênesis e você vê então Deus prometendo e dizendo: eu vou dar uma solução para o pecado. Da semente da mulher vai nascer um varão, e este será perseguido pela serpente, e a serpente lhe ferrará o calcanhar. Gênesis 3:15. Mas vai chegar um dia em que essa ferida no calcanhar vai cicatrizar, e então a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e vai pisar nele para sempre. É por isso que Apocalipse 1 diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno, porque ele já esmagou, ele já pisou, ele já derrotou, e portanto o domínio, a glória e o poder é todo dele, para sempre dele. É por isso que o Apocalipse é fundamental para a vida daquele que crê e espera o Senhor Jesus voltar. É maravilhoso. Logo entenda, queridos, eu sei que você gosta de escrever, a Bíblia é a proposta de Deus para a liberdade do pecado. O pecado nos prende, nos amarra, nos condena, nos julga e nos aprisiona. Mas a Bíblia é justamente a resposta para essa prisão. É por isso que Deus não se prende a alguns detalhes antes do pecado, Ele se prende totalmente ao seu antídoto, ao seu remédio pós-pecado. É por isso que Deus não dá detalhes da sua criação, cada tipo de animal, da história em que a paleontologia mostra tanto tipo de animal gigantesco, extraordinário, e alguns até duvidam, alguns crentes inclusive duvidam de tudo isso, e diz: não pode ter havido era de Jurássica ou coisa parecida, até porque não diz na Bíblia nada, justamente porque Deus não se prende a isso. A Bíblia é um livro que trata do remédio para o relacionamento. O relacionamento do homem e Deus foi rompido, então Deus estabelece um padrão e dá esse padrão em toda a Bíblia. É por isso que ela está escrita, é por isso que ela foi revelada, é por isso que ela está aqui. E é dentro desse contexto de revelação, obrigado querido, que todas as coisas de Deus, para conhecê-lo, para entendê-lo, está pautado livro por livro. E o que você vê no livro do Apocalipse, nesses 22 capítulos, tudo que você vai estudar comigo aqui dentro, você vai encontrar nos outros 65 livros. Todas as coisas referidas em Apocalipse têm citações nos outros 65 livros. Você não tem como desassociar. Por isso ler o Apocalipse, estudá-lo, é fundamental para o alicerce da fé, justamente porque os ligamentos dele estão em todos os outros 65. É como se os 65 livros anteriores ao Apocalipse desse a plataforma de suporte. Logo perceba que é dentro dessa dinâmica que você vê o Cristo em pé, ressuscitado, mas visto em glória. E como João o vê, uau, ele o vê de uma maneira gloriosa. João começa a ter a sua visão em dois aspectos. O primeiro aspecto, ele tem uma visão às igrejas do seu tempo, e que profeticamente e por inferência ao nosso tempo, que são os 3 primeiros capítulos referentes às 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que nós iremos estudá-la uma por uma. Perceba que após esse primeiro momento, em que a profecia de João, a partir do capítulo 1, dá nessas igrejas, se cumpre, Deus dá a ele uma visão,
E essa visão é referente às coisas que virão a acontecer. Do capítulo 4 ao capítulo 22, são palavras proféticas e não históricas. São palavras que irão acontecer ainda, e que a gente irá ver detalhadamente. Embora muitas visões afirmam isso de uma maneira interpretativa, como se bem quer, muitos até acreditam que já aconteceram, que são aqueles preteristas que afirmam que o Apocalipse se cumpriu até o 4º século da igreja. Entretanto, é impossível denotar do capítulo 4 adiante o cumprimento dentro da história. Você tem que forçar o texto. Não dá para isso acontecer. Então a gente vai mostrar isso devagar. Mas antes, porém, perceba como que João vê Jesus. Ele não vê o Cristo naquela imagem que a gente costumeiramente está acostumado a ver. O Cristo em um rosto fino, com a barba bem penteada, com o cabelo quase feito chapinha, o rosto liso, limpo, em um quadro, com aquele olhar gentil, meigo, mas entristecido, sabe? Aquele olhar de figura de pintor, olhar de Mona Lisa, sabe? A maioria das figuras pintadas de Jesus tem essa expressão monalística, com aquele sorrisinho básico, não é verdade? Mas você se depara com uma imagem completamente diferente nesse texto. Dado a essa imagem, nós temos em segundo plano uma outra imagem, que é aquela do Cristo crucificado, com um olhar de morte, de desespero, de clangor, de dor, de tristeza, na cruz, inerte, imóvel, com apenas um ferimento do lado, uma coroa de espinho na cabeça, e no mesmo semblante de magreza, de quem veio da Etiópia, de quem passou fome. E você se depara com um Cristo completamente diferente nos evangelhos. O Cristo dos evangelhos era um Cristo de corpo forte, um Cristo saudável, um Cristo com os lombos calejados de carregar madeira, um Cristo acostumado com o trabalho, um Cristo cujo cabelo era queimado pelo sol, cuja pele era morena, cuja barba era cheia, um Cristo que não tinha muita beleza física, mas acima de tudo, ele tinha uma beleza extraordinária no que falava, um Cristo cujo importante não era a sua imagem física, mas era aquilo que ele transmitia. Esse é o Cristo que a gente encontra nos evangelhos. E agora João vê uma nova imagem pintada no Apocalipse desse Cristo, mas o que ele vê é literalmente o próprio fala com ele, e ele vê Jesus de uma maneira tamanha, porque ele é bem grande, ele vê um Jesus grandão, e diga-se de passagem que o João conhecia Jesus como ninguém, ele sabia quem era Jesus como ninguém, pois afinal de contas ele era o discípulo mais próximo de Jesus, ele sabia dimensionar o tamanho do peitoral de Jesus. Afinal, ele deitava a cabeça no peito de Jesus e abraçava Jesus. Que privilégio teve João. E agora, 96 anos depois, ele tem o privilégio de ver o Cristo, de estar com o Cristo. Mas agora ele na sua glória, no seu poder absoluto. E ele vê um Cristo diferente daquele que ele reclinava a cabeça no peito. O Cristo que ele vê é enorme, é grande, tem uma vestimenta branca, tem um cinto de ouro sobre os seus lombos. Esse cinto cobre aqui e cobre aqui, como um general. Esse Cristo tem os pés, João não conseguiu explicar como era, mas não era de metal. O brilho dos pés dele parecia um latão polido, reluzente, sabe? Aquele brilho de âmbar, aquele brilho gostoso. Ele olhava para os pés de Jesus e refugiava, não dava nem para ver a marca dos cravos. Mas e a face dele? Uau! A face dele era como o sol que brilha na sua força ao meio-dia.
e os seus olhos como fogo reluzente, faiscante, o seu cabelo branco como a pura lã branca e a neve branca, e a sua voz. Alguém aqui já foi nas cataratas do Iguaçu? Ninguém nunca foi nas cataratas do Iguaçu. Quem já foi? O barulho não é bonito? Aquele barulho de catarata muito estridente, muito forte, muito tumbante, aliás. É o que João escuta quando ele abre a sua boca e fala. A sua voz é como as cataratas do Iguaçu. Aleluia. Aquela voz de muitas águas, retumbante. Imagina o dia em que essa voz ressoar nessas alturas e dizer ao seu ouvido: sobe aqui. Aleluia. Que coisa gostosa será. João tem essa figura. Ele vê esta figura. E a voz dele diz de maneira bem clara: eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Aleluia. Aleluia. Esse Cristo que João vê afirma: eu sou o Todo-Poderoso. Isto é, tudo agora está nas mãos dele. Toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Então não tenha a imagem do Cristo mendigando uma bênção. Tenha a imagem na sua mente do Cristo vitorioso, do Cristo poderoso, do Cristo que se assenta ao lado do eterno Deus, o Cristo que tem todo o poder para reinar, o Cristo que continua sendo o primeiro e o derradeiro, o Cristo que começou é o mesmo Cristo que termina, o Cristo que iniciou é o mesmo que vai terminar. Portanto, o mesmo Senhor, porém agora vestido de glória. É esse Cristo que João vê. E é esse Cristo que nos leva para a glória. É esse Cristo que arrebata a igreja. E é esse Cristo que nos leva para um período glorioso chamado de bodas do Cordeiro. Enquanto a terra enfrenta 7 anos de dor, morte, perseguição, a igreja passará 7 anos, sem dúvida alguma, em um espaço que eu não sei te dizer aonde. Não posso mencionar a você aonde ainda, mas você vai conhecer um pouquinho no texto e tirar suas conclusões. Onde ele vai reunir os santos de todos os tempos, e entraremos num ambiente. E nesse ambiente onde estão todos os anjos de Deus, e eu quero explicar isso depois, no capítulo 5 de Apocalipse. E nesse ambiente poderemos acessar o lugar de intimidade, o lugar mais justo, mais santo do céu. Eu vou lhes mostrar que o céu possui 4 seções. Aliás, que tudo que se chama céu tem 4 seções, ou 4 céus. O primeiro céu que você vê, irmão, é esse céu atmosférico. Isso aí é céu. O segundo céu que existe é o céu cósmico, onde as estrelas estão locadas. O terceiro céu é o que Paulo chama de paraíso, o lugar onde estão o Abraão, onde está o Isaac, onde está o Davi, onde está o José, onde está Paulo, onde está Elias, onde está toda essa galera aí que serviu a Jesus e que a ele deu glória. Está no terceiro céu. Esse lugar é tão lindo que o apóstolo Paulo disse: eu não sou digno nem de falar. Eu não posso contar o que eu vi lá de tão lindo que é. Ele disse: eu só vou resumir uma coisa: o que nunca desceu ao coração do homem, nem subiu ao entendimento do homem, o que nunca o homem pode imaginar, é o que Deus reservou para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Aleluia. Ele resumiu a beleza de lá nessas palavras: tão lindo, tão belo, tão glorioso é o reino do terceiro céu. Mas este não é permanente. Este é peremptório, é passageiro.
É eterno, mas é passageiro. Por quê? Porque nós não moraremos lá. Nós não. O paraíso é só para aqueles que morrem em Cristo e aguardam o arrebatamento. Apenas. Se você e eu partirmos para a eternidade antes do arrebatamento, por certo, iremos ao paraíso. E lembre-se desta palavra desta manhã. Ao chegar lá, tente encontrar aqueles que partiram antes de você. Eles vão estar por lá, em algum lugar. Pode perguntar para os outros e eles vão te informar. Com certeza, ao chegar nesse lugar, você vai querer saber onde é que está o Cristo. Ele também vai estar por lá, andando em meio aos cidadãos do paraíso, conversando e recebendo a adoração. E eu acredito que ao chegar nesse terceiro céu, aqueles que morrem em Cristo, com certeza vão escutar algum barulho de louvor, e você vai seguir a trilha do som. Com certeza você vai encontrar o Asaf, o Davi, a Miriam e mais uma pancada de gente reunida em um samba enredo, e Jesus lá no meio fazendo louvor a Jesus. Com certeza, nesse lugar que é passageiro, não é o definitivo da igreja, em absoluto. Existe ainda um outro lugar, um lugar glorioso, do que é o céu dos céus. Esse lugar, querido, esse lugar é o lugar da habitação de Deus, é a sala do trono do Eterno, o céu dos céus, onde Salomão disse: o que direi eu da tua grandeza, se o céu dos céus não podem te conter? Esse lugar onde reina o Eterno, onde é a sala do trono, esse lugar, sim, é limitado o acesso, não é para todos. Não, senhores, esse lugar não é qualquer um que vai. Porque lhes mostrarei isso. Um dia Deus vai me dar graça de ensinar a vocês os mistérios do tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Moisés, tanto quanto do templo edificado por Salomão. E você vai ver que tudo que tem no tabernáculo, tudo que foi feito no templo como cópia do tabernáculo, vem do céu. Você vai ver que o tabernáculo tem o átrio fora dos muros do templo ou do tabernáculo. Esse átrio do lugar fora representa justamente essa terra. Você vai ver que existe dentro dos muros o átrio, onde as pessoas andavam, caminhavam, e ali era chamado de átrio das mulheres, onde elas andavam, e esse representa justamente o cósmico. Mas você vai entrar num lugar onde a Bíblia diz, chama de lugar santo, onde tem ali na entrada o altar de sacrifícios, e em seguida você entra e vai perceber que tem a pia de bronze, que é o lavatório. Então esse lugar santo é o que a Bíblia chama de terceiro céu. Mas aí tem o Santo dos Santos, onde lá no Santo dos Santos está a Arca da Aliança, esse lugar onde representa o eterno, a morada eterna, o santuário do eterno. Naquele tempo não era qualquer um que podia entrar. Naquele tempo só o sumo sacerdote uma vez no ano podia entrar no Santo dos Santos e fazer expiação pelos pecados de todas as pessoas e por ele mesmo. Mas no momento em que o Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e quando o véu se rasgou, ele abriu as portas do Santo dos Santos e disse: quem entrar por mim, que sou a porta, pode entrar no santuário do Altíssimo, nas moradas do Eterno, no lugar santíssimo, e estar para sempre com o Senhor. Eu vou te mostrar isso, queridos, como é glorioso. É por isso que você não tem como desassociar as coisas do Antigo Testamento com as coisas do Apocalipse. Não dá, porque está tudo interligado. Mas perceba,
como o Senhor nos revela e nos dá essa nuance gloriosa, para entrar no Santo dos Santos, na sala do trono do Eterno, é preciso passar por o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Por isso eu quero te convidar, em 5 minutos, pensar comigo rapidamente. Abre a tua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que o apóstolo Paulo está nos falando aqui é que haverá, logo após o arrebatamento, no período em que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, haverá a instauração de um tribunal, que a Bíblia chama, nas palavras de Paulo, de tribunal de Cristo. Faz parte das bodas. Esse período de tribunal, de julgamento, tem a durabilidade de 7 anos. E é justamente isso que se compreende bodas, festa, o encontro da noiva com ele. E não é um tribunal como a gente vê por aí afora, os tribunais de condenação. É um tribunal diferenciado, é um julgamento diferenciado, mesmo porque não se perde salvação aqui de maneira nenhuma. Perceba o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 30. Olha aí, e escreva se você quiser anotar para você ler em casa. Aos Hebreus capítulo 10, verso 30. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Paulo fala do tribunal de Cristo não com peso. Quando Paulo cita que haverá um tribunal, ele não cita isso com pesar, com medo, com horror. Ele não cita que os crentes todos que forem arrebatados e salvos serão penalizados no tribunal de Cristo. Ele não cita que isso lá vai ser um momento de dor angustiante. Dor angustiante é para aqueles que estão em terra, na grande tribulação. O tribunal que Cristo assenta e reina, e você pode conferir isso. Timóteo fala, quando Paulo escreve a ele, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 8, se não estou enganado, ele diz agora: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Em João, no capítulo 5, versículo 22, Jesus disse assim: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Ele se refere a esse julgamento, a esse tribunal, a um momento em que, quando formos arrebatados, nos apresentaremos diante do Eterno, e terá o culto de recepção no céu, a celebração das bodas, que é o casamento. Eu vou explicar isso para você quando chegar no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. Mas depois desse momento de festa, é instaurado no céu o julgamento de todos aqueles que estão lá. Julgar o quê? Julgar as minhas obras, julgar o meu ministério, julgar a minha vida enquanto que crente,
aquilo em que denuncia o meu amor por Cristo, julgar a minha forma de viver enquanto que afirmativamente sendo de Cristo, carregando o Espírito Santo. Para que isso? Justamente, e é nesse ponto que entra todo o contexto de surpresa no céu, que muita gente imagina, quem nunca ouviu falar disso, que está guardando uma coroa lá no céu, que no dia da entrega dos galardões, que todos serão galardoados. Bem verdade, galardão é recompensa, galardão é fruto do seu trabalho, e é evidente que o tribunal de Cristo serve para te galardoar, para te recompensar. Embora para mim já basta a recompensa de ser salvo, já é o suficiente, mas Ele é mais do que justo. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele vai abençoar a cada um segundo as suas obras. E é dentro dessa perspectiva que alguns cristãos imaginam assim: uau, eu vou ter uma coroa incrustada de pedras preciosas, com rubi, com aqueles negócios verdes lá e tal, brilho e chai grandona, e eu vou arrumar uma carriola para me levar essa coroa. Quantos irmãos olham para si mesmo e dizem: eu pastoreio tantas e tantas e tantas pessoas, então evidentemente lá em cima meu galardão vai ser gigante. Lá vai ser um lugar de surpresa. Surpresa em dois níveis. Primeiro nível, muita gente que a gente acredita que já está com o pé no céu, você não vai encontrar lá. E muita gente que você olha e diz: essa aí nem o diabo quer, você vai encontrar lá em cima. Muita gente, choca-se você, muita gente que morreram suicidados e que a gente diz foi para o inferno, você vai ter surpresa e vai encontrar lá. Por que afirmo isso? Se todo suicida é réu do inferno? Simples. E tenho testemunhos para contar. Certo moço, quando estava na ânsia da morte, com a corda no pescoço, foi salvo quando sua mãe e pai quebraram a porta do seu quarto e entraram, e ele já estava apertando o ar. E ele se converteu numa igreja no Paraná. Ele disse: eu estava determinado a morrer. Vozes no meu ouvido diziam: todo se enforque, é melhor. Então ele amarrou uma corda no pescoço, pendurou no seu quarto em um lugar lá e pulou. Quando ele pulou e começou a sufocar, ele se arrependeu de querer morrer. Então ele segurou a corda e foi fazendo força para respirar. E ele disse que o inferno, que milhões de demônios subiram em cima dele e começou a gritar: força, 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 fazendo para ele ir para baixo. E ele lutando, e ele dizendo: Deus me ajuda, eu não quero mais morrer, Deus me ajuda. Foi quando o pai e a mãe entrou no quarto. Então ele disse: pastor, na hora da morte a gente se arrepende de tudo, porque a angústia da morte te faz sentir dor. Imagine quantos que na hora que está para morrer, enquanto está se debatendo, sufocando, até porque o que morre enforcado demora cerca de 7 a 8 segundos para morrer. Se em 1 segundo o Cristo pode salvar a humanidade, imagina o que se faz em 8 segundos de um gemido da alma clamando por socorro. Muita surpresa vai ter lá, muita surpresa. É por isso que a Bíblia diz: não julgueis, não julgueis para não serdes julgados. Disse Jesus: com a mesma medida que vós julgardes, sereis julgados. Como a gente é falho,
como a gente julga as pessoas todos os dias. É na verdade. Nós fazemos julgamento e pré-julgamento até daqueles que merecem a salvação. Não, isso aí eu não vou falar de Jesus Pedro, não. Isso aí não merece nada, não. Há poucos dias teve essa manifestação endemoniada da parada gay em São Paulo, e que virou a balbúrdia no Brasil inteiro. E eu não escrevi nada, não falei nada, fiquei na minha. Mas vários crentes têm me incomodado, dizendo: o senhor nos posicionou. Vários pastores: o senhor não fala nada. Então eu resolvi falar. E a minha fala foi essa: eu não me senti ofendido em momento algum. Mas pastor, um travesti se pendurou na cruz, se fazendo de Cristo, um outro colocou um crucifixo no ânus, e o senhor não se ofende? Eu digo: não, aquele não é meu Cristo. Meu Cristo é esse aqui, ó, do Apocalipse. Meu Cristo está sentado à direita de Deus. O meu Cristo também não se ofende com essas coisas. Por quê? Porque ele sabe que o mundo está debaixo do poder do maligno. E o meu Cristo está dizendo: vai ao mundo e diga: sai debaixo do poder do maligno e vem para o poder do Cristo. Esse é o Cristo. O meu Cristo, enquanto caminhava aqui, as pessoas chamaram ele de beberrão, de prostituto, de comer com prostitutas e roubadores, ladrões. Mas em nenhum momento meu Cristo disse aos discípulos: vai lá e me defenda. Ao contrário, ele disse: quando alguém fala mal de vocês, abençoai. Quando alguém zombar de você, abençoai. Essa é a fala do Cristo. Sabe o que a igreja devia estar fazendo agora? Enchendo o Facebook, enchendo a TV, dizendo: o Cristo ama vocês e a gente ama vocês também. O que vocês fazem é errado, mas vocês são pessoas e nós amamos vocês. Esse é o papel da igreja. Não é o papel de julgar. Pastor, mas eles vilipendiaram o nosso direito. Que direito nós temos? A Bíblia diz: vós não sois desse mundo. Vocês não são desse mundo. Se vocês fossem desse mundo, o mundo não odiaria vocês, disse Jesus. Mas o mundo vos odeia porque vocês não são desse mundo. Nós não estamos aqui para ser agradáveis e nem para combater fogo com fogo, nem para julgar ninguém. Nós estamos aqui para amar. Amar é a resposta. Demonstrar amor é a resposta. Eu não preciso ser conivente com as coisas desse mundo. Eu não preciso agir nos direitos desse mundo. Eu não preciso ir para a rua, irmão. Eu não preciso protestar. O meu protesto é esse aqui, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Esse é o meu protesto. Meu protesto é anunciar: tem Jesus para vocês. Vocês não precisam viver assim. Vocês podem mudar de vida. Mas enquanto a gente fica batendo, julgando, como é que esses gays irão um dia abrir a alma para o amor de Cristo, se a igreja sempre mostrou o ódio? Como? Aí a gente diz: eu odeio o que eles fazem, mas eu não odeio eles. Mas a Bíblia diz que o amor é demonstrado por atitudes. Sabe o que a igreja devia estar fazendo? Quer ser radical? A igreja deveria ir na parada gay e oferecer água para eles, dar comida para quem não tinha comer, abraçar o que estiver chorando na rua. Isso é o que a igreja tem que fazer. Enquanto ela estiver apanhando, ela tem que estar abençoando. Isso é o que a igreja faz. Isso é o que a igreja primitiva faz. Não julgueis para não seres julgados. Porque um dia, irmãos, um dia, e ai de mim, e eu vou mostrar isso para vocês lá na frente. Hoje não vai dar tempo mais, mas ai de mim, um dia o Pai vai chegar em mim, pastor Takeshi, nesse tribunal, e dizer: filho, está aqui, ó, e essa pessoa aqui, onde ela está?
Eu vou dizer: pai, ela era gay, eu não fui atrás não. E ele vai dizer: mas eu coloquei ela no teu caminho. Era para você salvá-la, era para você amar, era para você resgatar. E esse bandido aqui, ó, esse cara aqui, o estuprador aqui, cadê ele? Eu digo: Senhor, cadê? Não é comigo não, essa parada aí, ó, eu não dou conta disso não. Cada um tem o seu chamado, e o meu não era esse não. Diz: mas eu coloquei no teu caminho. A salvação dele estava nas suas costas. Cadê? Esse dia, irmão, vai ser julgada a nossa atitude de hoje. A oportunidade que ele está nos dando de salvar vidas hoje é no tribunal, que ele vai olhar para a gente e vai dizer: escuta, por que você me serviu lá? Eu vou te mostrar no próximo domingo, querendo Deus, como ele vai te galardoar. Como ele vai te galardoar. Só vou te dar um exemplo. Eu conheci a história de um moço, um missionário chamado Shatinakan, um grande pregador, um africano extraordinário. E ele pregou por 40 anos em 5 nações africanas. Andou a pé em 5 nações e pregou 40 anos. Fez milhares de cultos, centenas de cruzadas. Em 40 anos ele não conseguiu ganhar nenhuma alma. Quando ele estava com 73, 74 anos, então não tinha mais forças, tuberculoso. Então ele precisava parar. E a família reuniu tudo e fizeram ele se aposentar. E ele chorou muito, porque em 40 anos ele nunca conseguiu ganhar uma alma. E ele sentia um fracasso. E a igreja na época condenava, apontava o dedo para ele e dizia: és um fracasso. Esse homem, ministério fracassado, para que insistindo tanto no erro? Não era o seu propósito. Fizesse qualquer outra coisa menos pregar em cruzadas. Então, aposentado, uma semana depois de que parou tudo, ele foi a um mercado buscar algumas coisas. Quando está saindo do mercado com umas sacolinhas, um moço de 14, 15 anos o abordou e disse: o senhor é Shatinakan? Ele disse: sou. E esse moço disse: o senhor pode me falar desse Jesus que o senhor prega? E ele disse: posso. Colocou a sacolinha no chão e ficou 2 horas ali falando de Jesus para aquele moço. E quando terminou as 2 horas de fala, aquele moço disse: eu quero aceitar esse Jesus e quero ser batizado agora. Então ele disse: uau, que privilégio, eu vou dar um jeito, vou arrumar uma água e vou te batizar agora. E foi, e batizou esse moço. E foi para casa jubilando. E disse: obrigado, Senhor, depois de 40 anos o Senhor me deu graça para ganhar uma alma. Uau, que privilégio, ganhei uma alma. Então ele virou chacota, o pregador de 40 anos que ganhou uma alma. Mas essa alma que ele ganhou é um moço chamado Enoque Adeboyer. Enoque Adeboyer saiu daquelas águas e queria o Espírito Santo. E começou a buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre Enoque. Então ele começou a seguir a trilha onde Shatinakan passou. Os lugares, as vilas, as cidades, o país. E ele começou a pregar, seguir o exemplo de Shatinakan. E Enoque Adeboyer pregando. Hoje, em 2015, Enoque Adeboyer já está um senhor de quase 63, 64 anos, se não me engano. Mas ele pastoreia uma igreja que ele fundou. E ele foi ganhando um por um. A igreja dele hoje possui 5 milhões de membros. Não, você não entendeu? Tem 5 milhões de membros. Pastor Abe Amber fez uma comitiva de 10 ou 12 pastores agora recentemente e foram conhecer esta igreja na Nigéria. E chegaram lá, esses brasileiros ficaram loucos, porque a igreja, o templo principal de Enoque Adeboyer, tem 1.200 metros de comprimento. 1.200 metros de comprimento. O pátio da igreja dele dá 4 quilômetros. Ele construiu uma cidade para residir 300 mil crentes que servem na igreja. Sabe, 5 milhões de almas são 5 milhões de galardão. Quem receberá? Quem
receberá esses galardões no tribunal de Cristo. O Senhor vai chamar Shadraque a sua vez, e ele vai dizer: Senhor, eu preguei 40 anos, eu ganhei uma alma, e um galardão tá bom. O Senhor vai dizer: não, Shadraque, não é assim que funciona. Da alma que você ganhou, 5 milhões outras vieram. Então entra no reino do Filho do seu amor. Está aqui o seu galardão. Cada alma tem a participação de cada um de nós. Ninguém incorrerá de dizer: trabalhei em vão. Eu quero terminar esta manhã lendo um texto e convidando você para ficar em pé. Eu só te fiz a introdução do tribunal de Cristo, e nós iremos estudá-lo. Oh, aleluia. Eu vou deixar esse texto com você. Guarda na sua alma. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Eu queria que você lesse esse versículo para alguém que está do teu lado. Motive essa pessoa que está aí. Oh, sede firme e constante, irmão. Sede firme e constante, irmã. Não desanime, não abaixe a tua cabeça, pois o teu trabalho não é vão no Senhor. Pode ser que ninguém te reconheça aqui, mas lá em cima está tudo guardado, está tudo registrado. Oh, Ele vai te recompensar, Ele vai te recompensar. Oh, aleluia. Vale a pena sim. Oh, como vale. Eu gostaria de orar com você. E se o teu coração em algum momento tem sentido dúvida, se realmente vale a pena servir, trabalhar, lutar, fazer tanto esforço para servir ao Senhor, tanto esforço para levar teu ministério adiante, tanto esforço para ministrar esses cursos, tanto esforço para fazer o GCEM andar, tanto esforço. Se você em algum momento tem sentido o desânimo bater na sua porta e essas perguntas vêm na tua mente: será que vale a pena tudo isso? Eu quero orar por você esta manhã em nome de Jesus. E se você em algum momento sentiu isso, não vou nem pedir para você vir à frente, eu vou pedir para você colocar a mão sobre o seu coração, como quem está indicando você, dizendo: Senhor, eu senti isso já, eu tenho sentido isso já, eu tenho sentido isso todo dia. Se você é essa pessoa, se tem gente real aqui esta manhã, então em nome de Jesus o Espírito Santo há de te fortalecer. O teu trabalho não é vão no Senhor. Um dia no tribunal de Cristo Ele te recompensará. Oh, Ele dará a cada um segundo as suas obras. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós oramos agora. Oh Senhor, eu oro agradecido a Ti por esse privilégio de Te servir. Mas te peço, Senhor, em o nome precioso de Jesus de Nazaré, conforta o coração de pessoas que estão aqui esta manhã, Senhor, avivando-as, fazendo-a crer que vale a pena continuar, avivando-as, fazendo a crer que vale a pena, Senhor, lutar, insistir, batalhar. Sim, vale a pena, Senhor, pois uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sim, Pai, vale a pena lutar, mesmo que não haja reconhecimento da parte de quem a gente espera, mesmo que não haja, Senhor, um aplauso, mesmo que não haja um olhar de aprovação. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a fortalecer, nos ajuda a continuar, nos ajuda a não desvanecer, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a manter focados, nos ajude a olhar para frente, nos ajude a se levantar e a levantar a cabeça e saber que melhor ainda está por vir, Senhor. Pai, nos ajuda a ser firmes, nos ajuda a ser constantes, nos ajuda a saber que o trabalho não é vão no Senhor. Eu lhe peço isso agora, Paizinho, conforta o coração da tua igreja, conforta o coração desses servidores, desses trabalhadores. Eu te peço isso agora em nome precioso de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.